A paz do Senhor para a sua vida, meus amigos e irmãos. Uma boa noite em Cristo Jesus. Você participa da escola bíblica dominical em sua igreja? Se não participa, passe a participar a partir de hoje. Pela revista publicada nas Casas Publicadoras Assembleia de Deus, CPAD, nós temos a revista e nesse trimestre os valores cristãos, que vai estar falando sobre a ética. Começa com a aula Ética Cristã, que já foi falado no último domingo. Depois, no próximo domingo, Ideologia de Gênero, Direitos Humanos, e vai seguindo cada domingo, cristão e ética cristã e o aborto, pena de morte, suicídio, doação de órgãos, sexualidade, planejamento familiar, vida financeira, vícios, políticas e redes sociais. O que eu quero dizer neste momento, eu também leciono na igreja e dou aula de escola bíblica dominical. Sei que a responsabilidade é muito grande do professor, mas eu quero também incentivar os pais a se aprofundarem no assunto sobre a ética cristã e aquilo que está sendo abordado relacionado a cada domingo. Mas sobre o tema de domingo, sobre a ideologia de gênero, isso está afetando e poderá afetar muito as famílias. Você que é pai, mãe, você que tem filhos, fique inteirado a respeito do assunto, pois isso de forma sutil, a gente vê as coisas sendo faladas, comentadas, mas de maneira sutil, está sendo impregnada na mente das pessoas. Não fique preocupado com o que eu vou dizer, mas não vai demorar muito tempo, você vai ouvir muitos cristãos defendendo essa tal de ideologia de gênero. Isso não procede de Deus. Isso é obra do inimigo, obra de Satanás, para desconstruir a instituição divina, a instituição de Deus chamado família. Não é de agora. Essas coisas vêm começando e ela vai tendo nomes, títulos, as coisas vão sendo divulgadas de maneira calma, lenta e destruindo a família. Isso entra pela questão da ideologia que as pessoas vão adquirindo, vai prejudicando o relacionamento conjugal, o relacionamento monogâmico, o relacionamento instituído por Deus, onde o casamento é desvalorizado, o respeito dos filhos para com seu pai é desvalorizado, a questão da sexualidade, de ser homem ou mulher, desvalorizado, onde as pessoas estão perdendo a sua identidade, e nós como igreja não podemos nos calar. Quando tem problema com o nosso salário, a gente protesta. A gente protesta contra a questão da saúde nos hospitais, falta de segurança. A gente protesta muitas coisas que nos é conveniente e que parece ser ameaçadora. Entretanto, quando se fala da construção familiar, é mais sério do que a própria ideia de ficar sem o seu salário ou diminuir o seu salário. Porque a família é a base. Desconstruindo a família, desconstrói também as instituições que dependem da mesma. Por exemplo, a família ela é a estratégia última que o diabo está colocando em prática, não é nem tanto de perseguir a igreja diretamente. É claro que em alguns países tem perseguições a ponto de cristãos morrerem queimados, fuzilados. Mas
Nada mais agrada ao diabo do que ele desconstruir, ele prejudicar a família. Porque prejudicando a família, ele destrói com aquilo que a família forma, que a família estabelece, que a família cria, que o progresso de todas as constituições que precisa das pessoas de bem e bem estruturada. Então, a igreja, se não existir família estruturada, não existirá religião estruturada, nem cristã, nem gospel, nem evangélica, nem católica, enfim. Então, assim, a gente percebe que Satanás está agindo de uma maneira e ele muda os seus ardis dependendo do país, do estado, da família, mas ele afeta a família, porque afetando a família, é da família que vai sair pastores, líderes, professores, mestres, evangelistas, enfim, lideranças. Se a família for destruída, se a família perder a sua estabilidade por causa das ideologias que Satanás está colocando, o que é que vai acontecer com a nossa igreja no futuro? Qual vai ser a mentalidade dos líderes que serão fruto da sociedade presente, se estes, ainda quando criança, forem corrompidos? Então veja que o inimigo, ele trabalha também a longo prazo. E o que nós percebemos, que da maneira que as coisas estão indo, se Jesus, não buscar a sua igreja em breve, se isso não acontecer, nós não saberemos como vai ser o dia de amanhã. Porque as coisas estão mudando aceleradamente. Então você tem uma grande chance e oportunidade de melhorar os seus conceitos, de melhorar o seu entendimento a respeito desses assuntos, baseado no ensino da palavra de Deus, participando da escola bíblica dominical na sua igreja. Eu sei que eu sou da Assembleia de Deus, mas tem outras igrejas também, pentecostais, talvez até neopentecostal, que usa a nossa revista ou revista da CPAD. Se na sua igreja é uma comunidade ou qualquer outra, ou qualquer outro estilo, e quer usar, fique à vontade. Ou fale dentro dos seus métodos de ensino, mas nós como igreja vamos nos unir. Vamos parar com esse negócio de eu sou assembleiano, sou da Deus Amor, sou pentecostal de tal lugar, sou da Cristã do Brasil, sou adventista, eu sou da comunidade, da comunhão, da plenitude. Nós temos que parar, porque isso está apenas enfraquecendo mais a igreja. Nós estamos mais preocupados com nomes, com denominações, preocupados com a nossa posição. Hoje ninguém quer ser mais servo. Hoje estamos preocupados com posições ministeriais. Você entra no Facebook ou em outras áreas da rede social, ninguém se chama mais presbítero. Poucas pessoas querem ser chamadas de diáconos. É só bispo, apóstolo e pastor. Até aqueles que não foram separados ministerialmente. E aí, muitas dessas questões são frutos das divisões ministeriais, fruto das divisões denominacionais. Nós precisamos valorizar as famílias que estão dentro das congregações, dentro dos prédios onde nós reunimos para cultuarmos a Deus, valorizando o ser humano, valorizando a família, transmitindo a palavra de Deus com interesse de Deus a respeito das pessoas. Porque estamos pegando a Bíblia e estamos fazendo assim, torcendo, dando ela sentido que ela nunca teve essa proposta, a fim da pessoa se adequar ou a pessoa se adaptar ao estilo que cada um quer fundamentar na sua organização religiosa. Nós precisamos ter preocupação de falar para as pessoas o que Cristo falaria. Então, você tem a oportunidade, independente da sua igreja, se não é pentecostal, se é neo ou se é pentecostal, para mim não faz diferença. Se é servo de Deus
e está se preparando, está esperando Cristo para morar no céu, isso que é importante. Mas enquanto isso, existem pessoas que estão sendo levadas pelo engano, pelas heresias, pelas distorções, pelas filosofias, frutos de uma mente sem Deus, fruto de uma mente psicológica, ou melhor, fruto de um psique tenebrecido, corrompido, cheio de maldades que talvez a pessoa nem perceba, mas que tem ali as mãos do inimigo. É preciso nós pegarmos esse livro santo, tá? A Bíblia Sagrada, e passar para as pessoas. Existem muitas igrejas evangélicas. Se nós nos uníssemos, não estou falando aqui de união de religião, estou falando de união na questão de transmitir. Hoje nós temos acesso a uma Bíblia com muita facilidade. Se nós não perdêssemos tempo divulgando nomes de cantores, de pregadores, de campanhas, de congresso, de movimento, de pula-pula, e transmitir as verdades do Evangelho, como Cristo quer que nós venhamos fazer, transmitir a pureza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, as pessoas seriam alcançadas pela palavra. Percebemos que as pessoas estão sendo alcançadas pela filosofia ministerial, pelas regras ministeriais, pelas proibições ministeriais ou pela permissividade ministeriais, né? Um tal de prende, solta, um permite e outro proíbe, porque nós estamos nos divorciando da Sagrada Escritura, enquanto isso o mundo está se perdendo no aborto, no homossexualismo. O mundo está se perdendo na bebida alcoólica, nas drogas. Enquanto isso, nas igrejas, nós estamos fazendo assim com o outro. Já observou que os nossos sermões, eles são de naturezas de conflitos de interesse, ou seja, conflitos pelos interesses que nós temos de teologicamente, teoricamente, sistemas ministeriais. Um que acusa de um lado, outro de outro. Nós podemos combater, sim, mas as ideologias erradas, as seitas heréticas, ou seja, as heresias das seitas, devemos combater contra os argumentos contrários à palavra de Deus. Não que nós temos que defender a Bíblia, não é essa. É que quando as pessoas falam contrário, está prejudicando vidas que está escutando. Então nós precisamos nos dedicar a isso e não viver com uma vida de tiros ao alvo, atirando para todos os lados, porque parece que nós, obreiros, somos inimigos um do outro. É difícil se ouvir hoje um sermão para não ser uma farpa jogada para alguém que está dentro do culto. É difícil. Na sua igreja também é assim. Está geral. E aí a gente ainda coloca a culpa no Espírito Santo. Enquanto isso, vidas sendo aterradas, enterradas, sucumbidas, mortas, feridas, decapitadas, porque está nos faltando o Evangelho. Hoje é raras vezes ouvir uma mensagem evangelística, pelo menos no meio pentecostal que eu pertenço, não sei onde você pertence, pelo menos no meio pentecostal geral, não estou falando da congregação onde eu congrego na minha cidade, geral. Entre no YouTube, pega uma mensagem de um pregador, seja lá do congresso, desses trabalhos enormes que tem no Brasil, você vai ver. E geralmente eles estão descendo a marreta no outro. Falta de visão espiritual. As almas estão indo para o inferno e nós estamos querendo pegar o outro no caminho de casa. Precisamos, igreja, abrir os nossos olhos. Esta não é a única ideologia que corrompe as pessoas. Existem outras. Esse mundanismo, essas influências satânicas, esses princípios maldosos,
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. Nós não temos como converter todo mundo, mas podemos resgatar alguns do fogo. Deus conta comigo e conta com você. Vamos transmitir a verdade como ela é. Sei que às vezes dói, mas a ideia não é fazer doer. A ideia é curar. A ideia é transmitir a verdade de Deus. Vamos buscar entendimento e conhecimento. Vamos crescer nesta graça que nos foi revelada. Vamos crescer nesse conhecimento que nos foi dado. A Bíblia nos diz que os homens nos tenham como dispenseiro dos mistérios de Deus. Nós que temos a chamada para pregar, vamos bombardear o mundo com a palavra de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo na sua linha do tempo. Pai do Senhor, boa noite.